O teu Santo Espírito, fala comigo nessa manhã, traz a tua palavra em nome de Jesus. Sofonias 1, versículo 14, igreja. Versículo 14 diz assim, ó. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Observe que a Bíblia, ela é a verdadeira e única o quê? Revelação. A palavra de Deus é a revelação. Há mais de 2025 anos atrás, foi o quê? Foi escrito. E observe que a Bíblia, ela é atual, ela é atualizada. A Bíblia, observe que a Bíblia, ela foi escrita há 2000 anos, muitos 2000 anos, há 2000, quer dizer, anticristo, né? Anticristo, porque quer dizer, depois, quer dizer, quando a Bíblia foi criada, né? Já foi determinado que está o quê? Que está perto do quê? O grande dia do Senhor. Observe. Imagine há quanto tempo que foi escrito isso. Há quanto tem pessoas ignorantes, cégas espiritualmente, que não querem a Bíblia. Tem pessoas que falam balela, não creem em Bíblia, que o homem que escreveu. São pessoas cegas espiritualmente, que não creem na palavra. Tudo que acontece está onde? Na Bíblia. Tudo. Se acontecer uma coisa amanhã, pesquisa lá, vai lá no Google, pesquisa onde está escrito na Bíblia, se não vai dizer o versículo e tal, o Evangelho, tudo explicado. Tudo está na Bíblia. E como as pessoas não acreditam na Bíblia? Como pessoas que não acreditam que Jesus está às portas, ele está voltando. Quer dizer, como que a pessoa não acredita em Deus? No Deus o quê? No Deus poderoso. No Deus criador dos céus e da terra. O Deus que criou bem, mas também criou o quê? Criou mal. O Deus que está perto, mas também pode o quê? Se distanciar. O Deus que salva, ele não condena, não. Deus salva. O inferno foi feito para quem? Para o diabo e seus demônios. O inferno não foi feito para quem? Para o ser humano. Deus criou o quê? Criou o céu, né? Ele quer salvar. Ele não tem prazer na morte dos ímpios. Ele não tem prazer em uma pessoa que morre sem se arrepender, sem pedir perdão, sem ter buscado a ele. Deus não tem prazer nessa morte. O único que tem prazer quem? É o próprio diabo. Agora o ser humano, pela ignorância, né? Pela incredulidade de seus corações, o que? Serão condenados, se não o quê? Se não se arrepender a tempo. Então Deus salva, ele o quê? Não condena. Na verdade, é o próprio ser humano que vai ser condenado por si próprio. Não fala que a condenação é essa, que o quê? Que se a pessoa não crê em Jesus, já está o quê? Ela está condenada. Uma pessoa que não crê em Jesus, ela já está o quê? Condenada. Não foi Deus que condenou ela própria se condenou. Então, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito o quê? E muito se apressa. Atenção. O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Você sabe o homem poderoso? Aquela pessoa que se acha, né, porque tem uma boa condição financeira, se acha o todo o quê? O todo poderoso. Se acha melhor o quê? Do que os outros. Aquele que diz, o meu Deus é meu dinheiro. Não, para que eu buscar Deus? Se eu já tenho dinheiro, eu sou rico. Rico, humanamente falando, porque é pobre, que é miserável espiritualmente.
Então, aqueles que se acham todo poderoso, você conhece alguém, ou já conheceu, que pisa em todo mundo só porque tem condições, humilha as pessoas, quer dizer, esses que vão o quê? Que vão clamar. Aqueles que zombam, aqueles que dizem, não, que precisa de Deus, que você não tem uma boa condição financeira, não tem dinheiro, é uma pessoa coitada da vida, você precisa, eu não preciso não, porque eu já tenho tudo. É esses que o quê? Que vão clamar, que vão falar, eu o quê? Zombei, eu critiquei a fé daquela pessoa humilde, pessoa simples. Não foi, porque o homem rico foi condenado, porque era rico não, porque ele o quê? Deixou de fazer o bem para quem? Para Lázaro. Igreja, Lázaro desejava comer o que? As migalhas que caíram da sua mesa, o resto. E até nisso o miserável do rico negava as migalhas e o resto que sobrava. Lázaro desejava comer as migalhas que caíram da sua o quê? Da sua mesa. Igreja, por que ele foi condenado? É porque ele deixou de fazer o bem para quem? Para Lázaro. Lázaro era mendigo, enfermo, doente de úlcera. Até os cachorros o quê? Ele ia lamber as úlceras dele. Então, agora o quadro reverteu. Porque Lázaro, que estava sofrendo na terra, foi o que ser consolado, foi para onde? Por ser Abraão rico, que vivia no luxo, uma vida de regalia, foi para onde? Foi para onde? Porque na terra ele achava que era rico, mas era miserável. Segue isso? Os miseráveis para onde? Vão para o inferno. Os miseráveis, aqueles que se acham o Todo-Poderoso, pode ajudar alguém e não ajuda. Não. É o quê? Pessoas injustas, não são honestas. Você entendeu? Aí quer dizer, Abraão, Lázaro foi para onde? Por ser de Abraão. E o rico lá clamou. Pai Abraão, tem o quê? Compaixão de mim. E peça, quer dizer, dá ordem a Lázaro para o quê? E igreja, entenda. E é um lado do outro. É um lado do outro. Imagine, quer dizer, pode ser que pessoas que foram condenadas vão ver o céu, vão se arrepender, vai ser tarde. Porque Abraão falou, quem está aqui não pode ir para lá, e nem que está aí pode ir para onde? Para cá, não tem como mais. Igreja, aí as pessoas vão clamar, mas o quê? Vai ser tarde o clamor. Vão querer se arrepender, mas o arrependimento vai ser o quê? Vai ser tarde. Então, igreja, a Bíblia é cheia de profecias, de revelações, que está o quê? Está perto do grande dia de quem? O dia do Senhor. Jesus está o quê? Sentado. Esperando o quê? A ordem do dono da casa, do Pai. Para o quê? Para se levantar e fechar a porta. Que porta é essa? Da graça. Enquanto a porta, claro que a porta não está 100% aberta, mas ela começou a dar o quê? Já começou a fechar. Aí quando Jesus recebeu a ordem, fecha a porta, meu filho, vai. Acabou. Aí acabou o quê? A oportunidade, chance. Quem se arrependeu. Quem quer dizer, quem buscou. Quem teve uma vida de retidão com Deus teve. Quem não teve o quê? Não terá mais. Então, igreja, está perto o grande do Senhor, está perto e muito se apressa. Olha, e muito o quê? E muito que se apressa. Deus te pressa, igreja. Igreja, nós somos o quê? O arrependimento de Deus. Deus é arrependido por criar. Você tem noção disso? Você já fez algo depois que se arrependeu? Você já usou um ditado? Se arrependimento matasse, o quê? Se arrependimento matasse, o quê? Eu não teria feito? Se arrependimento matasse, minha vida estaria. Se arrependimento matasse, eu não comprava, eu não fazia. Quer dizer, nós já se arrependemos de muitas coisas. E Deus o quê? Se arrependeu. Mas mesmo assim, sabe o que ele fez? Meu filho, vai lá. Vá morrer para esse povo, vá sofrer para esse povo. Vá com carne e osso, como humano. Você vai ter sentimento, você vai sentir
de dor, tristeza, mas você vai como ser humano para as pessoas, ninguém falar que não consegue o quê? Vencer o pecado, vencer a carne, e o quê? E ainda eu vou vir aqui, o Consolador, eu vi o Espírito para o quê? Ajudar as pessoas que vão o quê? Buscar a minha o quê? A minha presença. Imagine como Deus é tão bom, perfeito. Imagina, igreja, presta atenção para cá, igreja, ó, Deus é tão bom. Deus, Ele dá o seu filho, depois seu filho sobe, ressuscita, aí fala, ó, vou dar agora o Espírito. Aí os discípulos ficaram o quê? Jesus teve que, como diz, confortar os discípulos. Aí ele fala, é minha hora, já estou indo. E os discípulos ficaram o quê? Preocupados, e agora? Quer dizer, o que será em ordem? Não, vou enviar quem? Vou enviar o Consolador, vou enviar o Espírito que vai o quê? Ajudar vocês. E o Espírito está o quê? Disposto ao quê? A nos ajudar. 15, ó, aquele dia é dia o quê? De indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desilusão, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Igreja, vai ser o dia o quê? Da indignação de Deus. Quem é que nunca se indignou também com algo, hein? Quem nunca se estressou, se indignou, se chateou? Não é bom. Não é bom, pessoal. Imagine Deus o quê? Deus indignado. Imagine Deus revoltado. Porque hoje precisamos o Deus que é o quê? Amor. Mas esse dia vai ser o quê? O Deus do quê? De justiça. O Deus que não vai perdoar mais ninguém, não vai dar mais chance, não vai dar uma oportunidade. O Deus que vai o quê? Voltar para Ele, vai subir para Ele novamente. O Espírito de vida, o Espírito Santo vai voltar para Deus. O corpo vai o quê? Voltar da onde ele veio, do pó da terra. A igreja vai ser um dia o quê? A indignação de Deus. Se nós indignados, muitas vezes não é bom, mas o próprio Deus é indignado. Mas Deus é indignado, Deus de justiça. Deus é justo, Ele vai julgar. O juiz humano, uma pessoa não consegue corromper, né, com propina. Se eu não dar propina, a pessoa ali, o juiz não julga, mas Deus não vai ter propina, não vai ter nada o quê? Que vai tirar o quê? A indignação de Deus. Versículo 17, ó. Olha 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como o quê? Esterco. Igreja, Deus alguém trazer angústia sobre o quê? Sobre os homens. As pessoas vão ficar o quê? Angustiadas, tristes, aflitas. Mas por quê? E eles o quê? Andarão como cegos, porque pecaram contra quem? Contra o Senhor. Igreja, sabe uma coisa? O pecado ele tem graves consequências. Igreja, se a pessoa não pagar aqui, ela vai o quê? Pagar nesse dia. Não tem para onde correr, não tem para onde escapar, não. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos o que agrada a Deus, o que não agrada a Ele, e de repente nós, por teimosia, fazemos, praticamos, mas nesse dia ninguém vai escapar, não. As pessoas que pecaram, elas vão o quê? Elas vão ficar angustiadas, vão andar como cegos, o sangue delas será derramado como pó, e a sua carne quê? Será tirada como quê? Como esterco. Igreja, esse dia vai ser um dia de terror, vai ser um dia de tristeza, de angústia, de lamentação, de arrependimento, mas o quê? Tudo vai ser o quê? Tarde. Então, igreja, está perto esse dia. O grande dia do Senhor está perto.
Igreja, a Bíblia está se cumprindo. Igreja, só falta o único sinal para Jesus voltar. E já está acontecendo isso. Mateus 24, 14. E será pregado o quê? O evangelho do reino para todo mundo. Então virá o quê? O fim. E isso já está perto. Na Índia, a qual o povo, igreja? Na Índia, até os ratos lá são. Igreja, diz que o povo adora usar os ratos. Tem o tempo dos ratos. E se a pessoa matar o rato, né, pisar, sabe o que você tem que fazer? Tem que pagar o peso do rato em ouro. Tem barra de ouro. Lá o povo idolatra os ratos, mas não os mais nojentos, né? O povo lá adorando esse trem nojento de rato. E lá, rato lá é bem tratado. Ninguém mata, o povo idolatra, mas o que? A palavra já chegou lá na Índia. Igreja, tem um país aí, ó, se eu não me engano, é Coreia, não sei se é do sul ou do norte, mas o que o presidente lá já decretou isso. Proibiu o quê? O evangelho, a palavra. Mas tem pessoas o quê? Que não se importa que perder a cabeça. O importante é que estão o quê? Semeando a palavra. Estão pregando o evangelho. Então, igreja, a palavra já está chegando lá todo canto. Porque, igreja, Jesus não vai voltar antes de chegar a um país, mas eu não conhecia a palavra. Não, todo mundo tem que conhecer a palavra. Independente. Se no meio de 100 mil, só 100 se arrependeu, importante que 100 foi salvo. A palavra chegou para todo mundo, amém. Só 100 se arrependeu, se converteu, amém. Então o resto vai ver tudo sendo condenado, porque não crê na palavra de Deus, não crê em quem? No Senhor Jesus. Então, igreja, está o quê? Perto, o grande dia o quê? Do Senhor está perto e muito o quê? Se apressa. Deus te pressa, igreja. O grande dia está o quê? Está chegando. O que nós temos que fazer? Se apegar a Deus como nunca. Buscar a Deus e como nunca. Temos pecado, a Bíblia diz que aquele que não comete pecado, aquele que diz que não comete pecado, a verdade não está sobre ele, mas entenda uma coisa, mesmo nossos pecados, isso o quê? Não vai impedir o quê? A nossa salvação. Porque a diferença de pecado e de remorso. Se a pessoa for tomar remorso, é remorso. A pessoa peca hoje, erra hoje, pede perdão, amanhã faz, é remorso. Se viver essa vida, vai ser condenada. Mas a pessoa pecou, pode ser pecado de adultério, a pessoa mentiu, não entendeu do pecado. Se arrependeu, meu Deus, me perdoa, não vou fazer mais, não vou praticar mais, Deus perdoou. Deus dá o quê? Chance, como também o quê? Oportunidade. Ó, versículo 18, ó. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, amém. A terra será o quê? Consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Deus é o quê? Deus vai consumir o quê? A terra, vai destruir total os moradores da terra. Não vai o quê? Sobrar ninguém. Não vai ficar ninguém. Não tem pessoas aí, vocês viram na internet, pessoas criando a casa, né, construindo debaixo do solo, da terra, para que aquela bobagem? Estão se escondendo, estão fazendo casa, quer dizer, no chão, debaixo da terra. Estão investindo bilhões de reais para que isso? Acha que vai ficar? Claro que não. Vai tudo para onde? Vai ser tudo sempre o quê? Destruído, igreja. Então, ó, está o quê? Está perto esse grande dia, igreja. Então nós temos que fazer o quê? Se apegar a Deus. Se apegar o quê? A palavra de Deus. Não é hora de brincar mais, não é hora mais de viver com essa palavra a Deus, porque nenhum de nós somos o quê? Inocentes. Não? Nenhum de nós, igreja, uma coisa,
Ninguém vai falar assim, não, mas o pastor não pregava, não falava. Primeiramente, né, se eu vou falar por mim, se eu não falar a verdade, eu vou ser o primeiro a ser condenado. Se eu ocultar a verdade, se você já pensou, você vem no culto, domingo, terça e quinta, falar sobre sua prosperidade, benção, porta-benção, que Deus vai te dar carro, moto, que Deus vai te dar empresário. Aí, mas chega em Jesus. Aprender só conquistar o tesouro da terra. Igreja, só quer encerrar. Igreja, uma coisa, igreja, entenda isso. Jesus, ele ofereceu o quê? Tesouro aonde? Dos céus. Igreja, agora tem lugares, agora tem igrejas que estão oferecendo a mesma coisa que o quê? Que Jesus ofereceu onde? No deserto. Ou que o diabo ofereceu o quê? Jesus lá no deserto. Tem igrejas que estão oferecendo, né, a mesma coisa que o diabo ofereceu quem? A Jesus no deserto. O reino o quê? O reino da terra. Então, tem igreja que está oferecendo o quê? A terra, o tesouro terreno, material. Tem igreja que informa o povo de conquistar carro, conquistar casa, dinheiro, fortuna. Mas o quê? Tudo isso vai o quê? Ser destruído. O tesouro da terra, tudo da terra vai ser o quê? Destruído. Agora sabe o que tem que fazer? Junta o tesouro aonde? No céu. E como junta? Se arrependendo, buscando a Deus, quer dizer, tentando ser melhor cada dia após, quer dizer, estar perto de Deus como nunca. E falar, minha casa, eu dou glória por minha casa, porque a minha casa já está o quê? Preparada por Jesus. Porque ele falou, aonde esteja o quê? Vem estar a morte também. Nossa casa não é essa não. De repente, claro que é bom, né, ter ali, um conforto em casa, claro que é bom, mas aí eu moro de aluguel, minha casa não é própria, independente disso, no céu vai ser próprio, vai ser o quê? Vai ser eterna. Porque Jesus, ele já foi na frente. Ele foi para o discípulo, não, mas na casa do meu pai, muita morada, eu vou o quê? Eu vou preparar um lugar para vós. Então, discípulos, eu tenho que ir na frente. Discípulos, eu tenho que adiantar, porque eu vou o quê? Vou construir casas, o quê? Para as pessoas que me buscou, o quê? Morar eternamente, o quê? Na casa celestial. Igreja, nossa casa, não o quê? Não é aqui, não é terrena, é o quê? Celestial. Igreja, temos que fazer para se livrar desse grande dia do Senhor, buscar a Deus. O que? Se apegar a Deus mais o que? Do que nunca. Porque Deus o que? Deus não quer saber se era pastor, se era obreiro, se era missionária, se era membro. Não, Deus não sabia nada. Se tinha dinheiro, se tinha cursos boa, se era classe alta, média, baixa. Deus não vai ver com isso. Deus não vai ser nada disso. Quem é a pessoa que foi ela? Deus só vai, não. Tem vida comigo, tem dignidade, então vai ser livrado da minha indignação. Mas quem brincou, né, que não levou a sério, infelizmente vai o quê? Vai sofrer as consequências, o quê? Da indignação de quem? Da indignação de Deus. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. O Senhor é digno de ser adorado, glorificado, exaltado. Muito obrigado essa manhã pela palavra que revelaste ao nosso coração. Obrigado por tudo que agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória